Domingo, 20 horas, canal Professor Léo Prado, tem o quê? Cineminha Pocket. Hoje o cineminha é Pocket. Legends of the Fall, ou título em português, Lendas da Paixão. Eu amo esse título em inglês, sobretudo porque a gente pode pensar sobre a expressão falling in love, que significa se apaixonar, e que dá, de alguma maneira, parte para o título do filme em inglês, né? Legends of the Fall seria lendas do se apaixonar, né? Esse fall dá pra fazer um trocadilho, porque ele tá só Legends of the Fall, então poderia ser lendas da queda, né? E é tão interessante pensar lendas sobre o cair, porque fall in love, ao pé da letra, seria se apaixonar, né? Cair no amor, né? Então eu gosto de pensar que o filme faz esse trocadilho, porque a gente vê a queda de uma família nesse filme. Literalmente a história de uma família que em algum... que tem como pano de fundo, né, a narrativa da história americana. E eu acho isso muito interessante. Além disso, é claro, é bom já de início destacar que provavelmente, e isso é minha opinião, tá? Nesse filme nós temos a melhor estética, a melhor imagem, aonde o Brad Pitt fotografa melhor. Eu desafio quem estiver assistindo esse vídeo me apontar um filme em que ele esteja mais bonito. Qualquer filme de sua filmografia. Pode estar tão bonito quanto, mas mais bonito que em Lendas da Paixão. Acho difícil o Brad Pitt conseguir fotografar, performar na sua presença mais beleza. Mas enfim, Lendas da Paixão conta a história, é uma história em torno da família Ludlow, que vivia isolada em Montana, nos Estados Unidos, no início do século XX. É uma região muito marcada nessa ocasião, né? Uma região de fronteira, marcada pela vida dura do campo, por longos invernos e pela forte presença dos povos nativos americanos. E isso vai ser determinante para a personalidade de um dos personagens, né? É um lugar de liberdade selvagem, mas também de solidão. A história tem como personagens, então, o Coronel Ludlow, que é interpretado brilhantemente por nada mais, nada menos do que Anthony Hopkins, né? Um cara que no passado abandonou o exército porque ele desprezava as hipocrisias do governo e a brutalidade da guerra contra os povos indígenas, né? Ele é revoltado com as autoridades, ele decide criar os 3 filhos longe da civilização, como se quisesse proteger eles de alguma coisa, da corrupção do mundo, né? E a mãe não aguentou essa realidade de fazenda e foi viver na cidade, então eles crescem, os filhos crescem, somente com os pais e com os nativos americanos que trabalhavam ali naquele rancho, né? E aí nós vamos ter os 3 irmãos, Alfred, Tristan e Samuel. E apesar deles terem a mesma criação, cada um cresce carregando uma forma bem diferente de olhar para a vida. O Alfred pode-se dizer que é a encarnação da materialização da razão, né? Além de ser o mais velho, ele representa as regras. O mais velho é o responsável, o maduro, aquele que acredita nas regras, na ordem e na disciplina. Já o Tristan, que é o do meio, personagem do Brad Pitt, a gente pode dizer que é a materialização do instinto. Ele é o mais próximo da natureza dos 3 irmãos. É aquele que mais herdou da convivência com os nativos americanos. É o selvagem, impulsivo, caçador, quase um espírito da própria natureza. É ele quem mais absorveu dessa cultura e dessa espiritualidade nativo, né, dos povos originários americanos. E o Samuel, em contraposição, ele é o caçula, ele é, sem sombra de dúvida, a materialização da emoção. Ele é completamente emocional. E por ser caçula, é super protegido. É o mais novo, é o puro, é idealista, é ingênuo, é guiado por princípios e sonhos. Os 3 irmãos cresceram juntos, mas escolheram caminhos totalmente diferentes. Samuel acreditava no amor, na pureza dos sentimentos. O Alfred acreditava nas regras, nas leis e no que é certo. E o Tristan
acreditava em nada disso, né? E aí, essa é a pergunta que o filme nos deixa. O que é melhor? O amor, as regras ou a liberdade sem limites, né? Essa diferença nos filhos a gente percebe na relação deles com o pai. O Alfred, com essa postura de homem regrado, né, todo certinho, lembra tudo o que o coronel despreza. E é quem mais sofre nessa relação pai e filho. O Tristan parece ser o favorito. É corajoso, é livre, é indomável. E Samuel tem o perfil do caçula, né? Ele é frágil e precisa de proteção. Bom, a história se desenvolve mostrando a juventude dos irmãos e, sobretudo, quando Samuel traz a sua noiva, Susana, que é uma personagem essencial porque a gente vê os 3 irmãos claramente, né, envolvidos pela paixão, pelo amor e pelo sentimento da mesma mulher. O Alfred se encanta pela Susana. O Tristan parece não se encantar por ela. Indiferente. Mas ela olha para ele de um jeito diferente. Ela secretamente sente desejo por ele. E aí olha a confusão. Susana está com o mais novo, sente desejo pelo do meio, no caso o Tristan, e quem a deseja é o mais velho. Por vontade do Samuel, os 3 acabam indo para a guerra. Ele tem vontade de ir e os irmãos acabam indo meio que num intuito de proteção do próprio irmão. Obviamente que o Samuel se mete em confusão, eu não vou dar detalhes, mas ele morre na guerra. E o Tristan, a partir do aprendizado que ele tem com os nativos, ele arranca o coração do Samuel para levar para o pai, para que o pai possa ter o que enterrar, né, do filho. Bom, e aí começa a jornada do Tristan, porque com a morte do Samuel, o Alfred se afasta, ele migra para a cidade. O Tristan, ele embarca nos seus sentimentos mais instintivos. Ele se envolve com a Isabel, mas ele não consegue superar o remorso pela morte do Samuel e também por estar envolvido com a mulher que o Samuel amava, aquela coisa toda. Então ele se afasta, ele vai viver uma jornada longe de tudo, manda uma carta para ela, dizendo que ela ficava com outro. O Alfred, então, agora é um homem de negócios, influente, envolvido com política, a procura e se casa com a Susana, né? E ele tem um rompimento muito sério, é uma das cenas mais contundentes do filme, quando ele e o pai discutem por causa do que o Tristan fez, né? Na verdade, ele entrega o Samuel, vamos assim dizer, né? Entrega o Samuel, não, entrega o Tristan, né? Que o Tristan teria se envolvido com a mulher que era do Samuel. E isso faz com que eles tenham um rompimento, né? Quando o Tristan se recupera, vamos assim dizer, se reencontra, né, alinha os seus chakras, vamos assim dizer, ele retorna. Ele se casa com Isabel, que é a filha dos índios que moravam e sempre viveram no rancho. Ele tem 2 filhos com ela, inclusive dá nome de Samuel para um deles. E para sustentar toda a sua família, ele acaba de novo infringindo regras e isso acaba levando ele a se envolver com o negócio de bebidas ilegalmente. E, obviamente, né, ele reencontra a Susana nesse inteirinho, porém ele nunca nutriu nenhum afeto verdadeiro por ela. E num embate dele com a polícia, por conta desses negócios dele, a esposa dele acaba morrendo. E a Susana o visita na cadeia e diz a ele que desejou a morte da Isabel, de certa forma. Bom, resumindo, né, o Tristan fica no rancho com o pai. O Alfred está casado com a Susana, mas consciente de que ela não o ama. E a Susana acaba por tirar a própria vida.
É óbvio que o Alfred tem o seu momento emocionante de redenção. Ele escolhe ir contra as pessoas e o mundo que lhe deram prestígio e poder e vai salvar a vida do Tristan e do próprio pai, que estavam encurralados no rancho, né? E isso alimenta a visão de que ele é o verdadeiro herói dessa história, né? Sendo o personagem com quem a maioria de nós vai se identificar, porque muita gente sabe o que é se esforçar até o limite e não receber nada em troca. Dar tudo por alguém e receber apenas silêncio e ingratidão. Foi isso que ele recebeu da Susana, foi isso que ele recebeu do pai, e talvez essa seja uma das maiores ilusões que a gente tem na vida, né? De que ela funciona como se fosse uma fórmula justa. A gente é ensinado a acreditar que existe lógica em tudo, que se a gente trabalha, se a gente for correto e seguir a moral, no final a gente vai ser recompensado com alguma coisa ou com um sentimento de segurança. Mas a vida não tem esse contrato, né? Muitas vezes não ficamos com quem amamos, muitas vezes não conquistamos aquilo que sonhamos, e mais cruel ainda, às vezes quem merece menos, que menos se importou com tudo isso, é que acaba sendo o mais amado ou o mais contemplado. Que é o caso do Tristan, né? Todo mundo amava o Tristan. E ele nunca pediu que o amasse. Ele nunca desejou ser amado. Simplesmente era. E as pessoas amavam ele por isso. Esse jeito indomado era o que acabava atraindo todo mundo. Só que essa força também tinha o seu preço, né? Tristan era simplesmente uma bomba relógio que não conseguia viver dentro das regras da civilização. E isso fazia com que tudo ao seu redor sofresse. A Isabel foi assassinada por estar do lado dele na hora dos conflitos. A Susana foi totalmente destruída por alimentar uma paixão que era impossível e que consumiu ela até que ela botasse fim à própria vida, né? E tudo que ele tocava acabava em tragédia. De certa forma, ele destruiu o Alfred, super protegeu o Samuel, que foi pra guerra e que, tentando provar que era capaz de alguma coisa, acabou morrendo. E os irmãos representam isso de alguma forma, e o filme nos faz refletir sobre isso, né? Sobre a simbologia da maturidade que está no Alfred, da responsabilidade desse papel social. A gente reflete sobre o lado selvagem, indomável, que está representado pelo Tristan, né? Essa coisa que a gente tende, que a gente rejeita o que está estruturado no mundo em que a gente vive. E o Samuel, de certa forma, carrega essa ingenuidade, a infantilidade, o sonho, os desejos mais puros que a gente tem. Essas forças coexistem dentro de nós, né? E todos nós temos um Alfred que aceita, um Tristan que rejeita e um Samuel que sonha. E o mundo nos empurra para calar tudo isso, né? E o filme ilustra muito bem que nenhuma dessas forças é melhor ou pior. Todas têm a sua luz e a sua sombra. A tragédia não está em ser um ou outro. A tragédia está em acreditar que só podemos ser um e nos fechar para todo o resto. A realidade do universo parece cruel com aqueles que demonstram carência, e isso é fato, né? O Alfred passou a vida inteira buscando aprovação, principalmente do pai. Do outro lado, a gente tem o Tristan, que nunca ligou para isso, que nunca demonstrou a necessidade de ser amado, mas que recebia esse amor, né, que o Alfred tanto queria, né? E talvez porque o Tristan já carregasse dentro de si o que o Alfred tentava desesperadamente arrancar dentro do mundo. É que esse filme faz um retrato tão perfeito e que sejam aí as lendas, né? Lendas da paixão, lendas da queda, né? Lendas daquilo que é mais forte do que nós. E a mensagem final, provavelmente, de Lendas da Paixão é: o universo não responde ao que você pede. Ele responde ao que você é. Lendas da Paixão, Cineminha Pocket de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um comentário de vocês, deixem um like. E a gente se vê no próximo. Beijo, obrigado. Até.